os desdobramentos dessa coletiva. Foram muitos pontos importantes tocados hoje pelo presidente da República, e para falar sobre isso, eu também converso agora com Diego Scosteg, editor-chefe da revista Época, para ajudar a gente a compor esse mosaico diante de tantas declarações. Por que essa entrevista coletiva neste domingo, Diego? Boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde aos ouvintes. Bom, primeiro, ela aconteceu por causa dos ouvintes e das redes sociais, ou seja, toda a população que se manifestou de forma muito veemente e incisiva contra o que a gente está chamando de anistia ao Caixa 2, mas que na verdade é muito mais amplo do que isso, e é um movimento do Congresso para tentar impedir a Lava Jato, ou ao menos os efeitos mais impactantes da Lava Jato na vida deles, né? Então, um primeiro ponto importante que eu acho interessante observar é esse. Assim, a entrevista está acontecendo, aconteceu por causa da força da população, das redes sociais, e esse recado muito agudo que foi enviado, não só ao Planalto, mas ao Congresso, de que a população está para Lava Jato, né? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, a partir disso, Petra, realmente a gente percebe que os políticos estão com medo, né? Então, surpreendeu muito até, Diego, eu até acabei de conversar com a Carol, com a nossa repórter. Ela fez a última pergunta nessa coletiva, em que pergunta sobre a preocupação desses políticos próximos ao governo, ou até de primeiro escalão, serem envolvidos nessas denúncias que devem ser divulgadas essa semana. E o presidente disse que sim, seria uma ingenuidade dizer que não está preocupado. Eu acho que é muito reflexo disso que você fala. Os políticos estão sim preocupados. Não, eles estão preocupados e deveriam realmente estar preocupados. E é muito curioso, né, que na verdade, quando a gente fala de Odebrecht, a gente fala de possíveis crimes muito pesados, né, corrupção, lavagem de dinheiro. Agora, o caso do Calero, ele é muito revelador, e foi isso que pautou boa parte das perguntas, e com razão, e das respostas mesmo do presidente, né, porque ele demonstra como no momento em que o país está sendo convocado a fazer sacrifícios imensos para que o ajuste fiscal aconteça e nossa economia não quebre, o Palácio Planalto, incluindo o presidente da República, estavam gastando tempo resolvendo questões paroquiais, para não dizer possivelmente ilegais, né? Então, o presidente da República, quando ele admite que tratou do assunto, e usa a linguagem de que estava, na verdade, arbitrando conflitos institucionais, quando, na verdade, é muito difícil enxergar qualquer tipo de conflito institucional num pedido, numa pressão indevida do ministro Gedel, para que um assunto particular dele fosse resolvido da maneira como ele achava melhor, naturalmente, no Ministério da Cultura. Isso fica claro, a tentativa também de dar explicações e dar desculpas que não colam, né? Então, dizer que isso é uma arbitragem de conflitos entre os ministérios, é difícil enxergar mérito nessa argumentação do presidente, né? E aí também entra a questão da forma. Assim, convocar uma coletiva hoje, na verdade, era uma tentativa de demonstrar a união entre o Renan, né, o Senado, a Câmara e o presidente, mas também de mudar a conversa, né? Porque quando você tem uma crise política como essa, e a ponta dessa crise política hoje é o caso Calero, o que políticos como o Temer tentam fazer é mudar a conversa, né? É falar do ajuste fiscal, tentar dizer que é isso, vamos então a partir de agora gravar todas as audiências. O que é ótimo, né? Para a sociedade civil é ótimo se começarem a gravar mesmo e esses áudios estarem disponíveis, né? Agora, eu não posso deixar de te perguntar, Diego, também, porque o começo dessa conversa da coletiva foi para falar a respeito do Caixa 2, e eles tirando da frente aí, né, os três falando a respeito disso, de que não há a menor condição de se levar adiante qualquer que seja anistia ao Caixa 2. E, para surpresa, Rodrigo Maia continua insistindo nessa questão desse jogo de palavras, de que não existe, na verdade, essa emenda que não era para anistiar a Caixa 2, já que isso não existe ainda. Ele
embora nessa reunião dos três falando a respeito de que não vão discutir essa pauta, ele ainda insiste nesse argumento que ele vem usando nos últimos dias, nesse joguinho de palavras em relação à Caixa 2. Assim, na verdade, Petra, essa entrevista coletiva foi um insulto à inteligência da plateia. Porque quando você começa a usar as palavras de maneira ligeira, ou seja, você começa a chamar abacate de limão, não adianta. O abacate continua sendo abacate. Então, essa emenda do Caixa 2, ela existia no Congresso, né, na Câmara, todo mundo estava dentro dela, quase todos os partidos, era uma articulação quase aberta, né, começou muito pequena e foi crescendo. E não há desculpa que se apresente, porque isso não estava oficialmente encaminhado ao plenário, o texto não estava oficialmente apresentado. Isso não muda a questão. Eles não estão, eles tentaram dizer que na verdade eles não vão querer, não vão topar a anistia, quando na verdade eles estão sendo obrigados, forçados a voltar atrás numa articulação que era muito ampla. Então, nesse sentido que eu digo que é um insulto à inteligência das pessoas, porque é um insulto à inteligência das pessoas dizer que o caso do Gebel, do apartamento dele, era uma questão institucional. Não era uma questão institucional, era uma questão pessoal, patrimonialista e errada. Não sei se legal, mas errada certamente. A mesma questão em relação à anistia do Caixa 2. Não houve um problema de falta de comunicação, de diálogo, como o presidente Rodrigo Maia chegou a falar. Não, o que houve foi... o problema estava no conteúdo, que realmente a anistia, ela existia até ontem, anteontem. E agora eles tiveram que recuar pela pressão da opinião pública, como sempre. Então o que a gente observa também, por um lado, extrapolando a coletiva, é que a gente está num momento em que a Lava Jato e esse novo Brasil, esse Brasil que cobra dos políticos o mínimo de decência, está em choque com os políticos que hoje estão lá em Brasília e também, infelizmente, com uma agenda que é necessária, que é da justiça fiscal, a agenda de retomada econômica, que precisa de estabilidade política. Só que os políticos continuam cometendo barbaridades, como o caso do Gebel. Então, assim, não haverá, que era o problema da Dilma também, não haverá perspectiva de estabilidade econômica, de promoção de uma agenda econômica necessária em Brasília, sem a estabilidade política que requer que os políticos se comportem, façam o mínimo que se espera deles. Então não adianta, tanto que a coletiva, como você viu, Petra, ela foi dominada por perguntas sobre a crise política. Sim. Porque uma crise política sempre vai se sobrepor a qualquer questão econômica de substância, não adianta. Essa é a dinâmica da política, né? Então, a coletiva acaba sendo uma tentativa frustrada, a meu ver, de mudar a conversa e de liquidar o assunto Calero e o assunto da anistia, quando, na verdade, ainda há muitas perguntas no ar e a gente ainda vai ter que observar as provas ou evidências, tanto do caso Calero, que deveria ser inexistente, não deveria ter acontecido, né? Quanto, sim, agora as questões ainda mais graves da delação da Odebrecht e outras delações. A Lava Jato não se resume ao Odebrecht nesse momento. Há outras surpresas a caminho e a estabilidade política depende da Lava Jato. Então, por isso que o futuro, o curto prazo, médio prazo, longo prazo no Brasil continua incerto, porque depende muito do fator Lava Jato e do fator que não deveria acontecer, né, mas dos políticos, como o Gebel, fazerem coisas como essa e o presidente da República se envolver nisso e toda a estrutura do Planalto, do governo, gastar tempo, para não dizer moralidade, tratando de um assunto que não deveria ser assunto, né? Esse é Diego Scosteg, editor-chefe da revista Época, nosso colunista aqui do Revista CBN, trazendo para a gente, em cima dos fatos, logo depois da entrevista coletiva aqui com o presidente Michel Temer, ajudando a gente a entender melhor o porquê dessas declarações, o porquê desse discurso à nação. Diego, muito obrigada aqui pelo nosso papo extra aqui nesse domingo, depois dessa coletiva. Obrigada e bom domingo para você. Foi um prazer, Petra. Bom domingo a vocês. Eu não posso deixar de dizer antes que vai ser um prazer ver meu Palmeiras ser campeão hoje. Ele não... Olha, a gente foi pego no pulo. Diego, continua com a gente. A gente vai ter transmissão aqui também pela CBN. Tchau, bom domingo para você. Pra você também. Vamos ao Repórter CBN. Tchau, tchau.